Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática, hoje com o assunto divisores e múltiplos de um número natural. Temos aqui o número 1, quais são os fatores de 10? Quando perguntamos assim, quais são os fatores de 10, significa quais números que a gente multiplica e dá igual a 10. Então nós temos 1 vezes 10 é igual a 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, nós temos aqui o 1, o 2, o 5 e o 10 são os fatores de 10. E também nós podemos chamar que são os divisores de 10. Então, se a gente escrever assim, quais são os divisores de 10? É o 1, o 2, o 5 e o 10. Por que eles são divisores? Porque se a gente dividir o 10 dividido por 1 e o 10 dividido por 2, o 10 dividido por 5 e o 10 dividido por 10, dá uma divisão exata. Então, esses números 1, 2, 5 e 10 são divisores de 10, porque divide e dá exato. Agora aqui, quais são os fatores de 30? Ou seja, que números que a gente multiplica e dá igual a 30? Então, temos aqui, 1 vezes 30. 1 vezes 30 é 30. Temos também 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. Temos aqui, 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. Temos também aqui, 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Então, esses números aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30 são os fatores de 30 e também são chamados de os divisores de 30. Então, a gente pergunta assim, quais são os divisores de 30? Os divisores de 30 vão ser 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Esses são os divisores de 30, porque se a gente dividir, vai dar uma divisão exata. 30 dividido por 1 é 30, 30 dividido por 2 é 15, 30 dividido por 3 é 10, 30 dividido por 5 é 6, e 30 dividido por 6 é 5, 30 dividido por 10 é 3, 30 dividido por 15 é 2 e 30 dividido por 30 é 1. Então, esses aqui são os divisores de 30. O terceiro, quais são todos os divisores naturais de 24? Então, como é que a gente procura? Vamos procurar os fatores de 24, porque fatores e divisores é a mesma coisa, né? Então, quais números a gente multiplica que dá 24? Então, a gente fizer aqui, 1 vezes 24. 1 vezes 24 é igual a 24. Então, esses dois são fatores de 24 e são divisores de 24 também. Se a gente dividir 24 dividido por 1, 24. 24 dividido por 24, 1. Então, são divisores também. São fatores e são divisores. Qual outra multiplicação a gente pode fazer para dar igual a 24? Podemos fazer também 2 vezes 12 igual a 24. Então, encontramos mais dois divisores de 24. A gente pode fazer também o quê? 4 é 3. 3 vezes 8. Quanto que é 3 vezes 8? 24. Podemos fazer 4 vezes 6. 4 vezes 6 é quem? 24. Então, aqui nós temos todos os divisores de 24. Então, quais são os divisores de 24? Então, começando aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Esses são os divisores de 24. Observe que os divisores de 24 sempre começam com 1 e termina com o próprio 24, certo? O 1 é o menor divisor de 24 e o 24 é o maior divisor de 24, certo? Aqui nos divisores de 30, o 1 é o menor divisor de 30 e o 30 é o maior divisor de 30. Começa com 1 e termina com 30. Os divisores de 10, o 1 é o menor divisor de 10
e o 10 é o maior divisor de 10. Começa com 1 e termina com 10. Agora temos aqui, e os divisores de 40? Então vamos fazer, qual é o número que multiplicando dá 40? Vamos começar. 1 vezes 40 igual a 40. Temos também, ó, 2 vezes 20. 2 vezes 20 igual a 40. Temos também aqui 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40. Temos também 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Então aqui nós temos os divisores de 40. Todos os fatores, né? Quem são os divisores de 40? Então, vai começar do 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 e o 40. Por que são divisores? Porque se a gente dividir o 40 por qualquer número desse, vai dar uma divisão exata. Quando a gente divide um número pelo outro e que dá uma divisão exata, se diz que os números são divisores, né? 40 dividido por 1 vai dar 40. Então, se 40 divide por 1, 1 é divisor de 40. 40 dividido por 2 vai ser 20. Então, se 40 divide por 2 e dá exato, então o 2 é divisor de 40. E assim por diante. Então, de novo, observe que os divisores eles são finitos. Ou seja, os divisores de 40 começam com 1 e termina com o próprio 40, certo? Ou seja, o 1 e ele mesmo. Os divisores de 24, ó, começa com 1 e termina com ele mesmo. Observe que os divisores eles são finitos, certo? Por exemplo, os divisores de 50 vai começar com 1 e terminar com 50, certo? Os divisores de 60 começa com 1 e termina com 60. Os divisores ele começa com 1 e termina com o próprio número, certo? Então, só para exemplificar, o que são divisores? É quando você divide e dá exato. Por exemplo, temos aqui os divisores de 24. O 1 é divisor de 24, o 2 é divisor de 24, o 3, o 4. Por exemplo, aqui o 5. O 5 não é divisor de 24. Por que o 5 não é divisor de 24? Porque se eu dividir, ó, 24, vamos fazer aqui, ó, 24 dividido por 5, ó, qual o número vezes 5 que dá perto de 24? É o 4. 4 vezes 5, 20. 24 menos 24. Ó, então, o 5 não é divisor de 24, porque sobrou o resto, certo? Por exemplo, o 6. Por que o 6 é divisor de 24? Porque se eu pegar aqui, ó, 24 e dividir por 6, vai dar exato. Ó, 24 vai dar 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, nada. Então, o 6 é divisor, porque eu divido, dá 24 dividido por 6 dá 4 e sobra 0. Entendeu? Então, esse é o sentido. Agora vamos estudar aqui os múltiplos de um número natural. Múltiplos. O que são múltiplos? Múltiplo tem a ideia de multiplicação. Ou seja, quando eu pego o número e multiplico ele pelos números naturais, no caso, por exemplo, aqui o 10. 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3, 10 vezes... eu vou achando os múltiplos, entendeu? Os múltiplos também, ele não tem fim. Por exemplo, temos aqui, ó, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 11, 110. E assim por diante. Os múltiplos são infinitos. Então, quais são os múltiplos de 10? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 e assim por diante. E não tem fim. Então, esses são os múltiplos. Enquanto os divisores, eles são finitos, os múltiplos eles são infinitos. Entendeu? Então, múltiplo tem a ideia de multiplicação. Agora aqui, ó, quais são os múltiplos de 9? Os múltiplos também ele coincide com a tabuada. Por exemplo, ó, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40, entendeu? Então, aqui, os múltiplos de 9 é a tabuada do 9, certo?
Vamos para o macete aqui da tabuada do 9. Quais são... Como é que eu vou fazer a tabuada do 9? Assim, vou colocar assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora aqui, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, aqui eu tenho a tabuada do 9. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, 54. 7 vezes 9, 63. 8 vezes 9, 72. 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 9, 90. Então, quais são os múltiplos de 9? Então, ou seja, 9, 0, 9, com 2 vezes 9, 18, 3 vezes 9, 27, 4 vezes 9, 36, 5 vezes 9, 45, 6 vezes 9, 54, 7 vezes 9, 63, 8 vezes 9, 72, 9 vezes 9, 81, 10 vezes 9, 90, depois vem 11 vezes 9, que é 99, e assim por diante. Não tem fim. Então, os múltiplos de 9 vai contando de 9 em 9. Então, esses são os múltiplos de 9. Os múltiplos de 8. É como se fosse a tabuada do 8 também. Como é que eu faço a tabuada do 8? É assim, ó, 8, 6, 4, 2, 0. Assim, 8, 6, 4, 2, 0. Aqui vem aqui 0, 1, 2, 3, 4. Repete o 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho a tabuada do 8. Ó. Então vamos ver quais são os múltiplos de 8. O múltiplo de 8 conta de 8 em 8. Então vai ser 0, 8 mais 8, 16, que é 2 vezes 8, mais 8, 24, que é 3 vezes 8, mais 8, 32, mais 8, 40, que é 5 vezes 8, 6 vezes 8, 48, 7 vezes 8, 56, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 8, 72, 10 vezes 8, 80 e assim por diante. Então, esses são os múltiplos de 8, certo? Agora, os múltiplos de 7. Como é que é o macete da tabuada do 7? Faz o jogo da velha, não é assim? Aí começa a contar daqui, ó, do canto esquerdo para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nesse sentido, né? Vai ser 0, 1, 2. Repete o 2. 2, 3, 4. Repete o 4. 4, 5, 6. Então, aqui está a tabuada do 7. Então, quais são os múltiplos de 7? É o 0, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. É isso? 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70 e assim por diante. Então, esses são os múltiplos de 7. É 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, 35, mais 7, 42, mais 7, 49 e assim por diante, certo? Então, múltiplos é isso, ó. Múltiplo de 10, conta 10, mais 10, mais 10, múltiplos de 9, conta 9, mais 9, mais 9, múltiplo de 8, conta 8, mais 8, mais 8 e assim por diante, certo? Agora, os múltiplos de 6. Múltiplo de 6 é a tabuada do 6, né? Assim, então, para mim saber a tabuada do 6, eu tenho que saber a tabuada do 5. A tabuada do 5 é fácil, né? Assim, ó, é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Então, a tabuada do 5 vai contando de 5 em 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5,
35, 8 vezes 5, 40, 9 vezes 5, 45, 10 vezes 5, 50. Pronto. Para mim saber a tabuada do 5 é só fazer assim, ó. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9 e mais 10. Pronto, aí eu vou fazer a tabuada do 6 aqui, ó. Certo? Aí como é que vai ficar? 5 mais 1, 6. 10 mais 2, 12. 15 mais 3, 18. 20 mais 4, 24. 25 mais 5, 30. 30 mais 6, 36. 35 mais 7, 42. 40 mais 8, 48. 45 mais 9, 54. E 50 mais 10, 60. Então aqui eu tenho a tabuada do 6. Ó. 6, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 6, 42. 8 vezes 6, 48. 9 vezes 6, 54. E 10 vezes 6, 60. Então, quais são os múltiplos de 6? É contar de 6 em 6. Então, vai ser 0, 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42, mais 6, 48, mais 6, 54, mais 6, 60 e assim por diante, infinitamente, certo? Porque os múltiplos não têm fim. Então, 60 mais 6, 66, mais 6, 72 e assim por diante. Agora vamos para os múltiplos do 5. Então, vai ser o que? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e assim por diante, certo? 55, 60, 65. Então, esses são os múltiplos de 5. Conta de 5 em 5, que equivale também à tabuada do 5, né? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, certo? E assim por diante. Os múltiplos de 4. Vai contar de 4 em 4. Vai ser 0, 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28, mais 4, 32, mais 4, 36, mais 4, 40 e assim por diante. Então, esses são os múltiplos de 4. É a tabuada do 4. Os múltiplos de 3 vai ser 0, 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, mais 3, 27, mais 3, 30 e assim por diante, certo? Os múltiplos de 2 vai ser 0, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16, mais 2, 18, mais 2, 20 e assim por diante, certo? Então, os múltiplos, eles são infinitos, entenderam? Temos aqui, pessoal, algumas divisões. Então, se eu dividir esses números e der divisão exata, significa que o 7 é divisor do 42, o 3 é divisor do 51 e o 5 é divisor do 100. E se der exata, significa também que o 42 é divisível por 7 e o 7 é divisor do 42, entendeu? Então, aqui temos uma frase aqui, ó, ser múltiplo de é o mesmo que ser divisível por, entendeu? Então, aqui, se 42 for dividir por 7, significa que 42 é múltiplo de 7, porque ele é divisível por 7. Então, vamos fazer aqui, ó, 42 por 7. Para mim saber fazer 42 por 7, tem que saber a tabuada do 7, não é isso? Então, vamos fazer aqui o jogo da velha. Então, aqui vai ser que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse sentido agora, 0, 1, 2, 3. Não, repete o 2, 3, 4, repete o 4, 5, 6. Então, aqui temos a tabuada do 7. Qual o número vezes 7 que dá 42? 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28, 5 vezes 7, 35, 6 vezes 7, 42. Então, 42 dividido por 7 é 6. 6 vezes 7, 42. 42 menos 42, nada. Então,
42 é divisível por 7. Então, 42 ele é múltiplo de 7, porque ele é divisível por 7. 51 dividido por 3. Vou pegar o 5. 5 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. Sobra 5 menos 3, sobram 2. Desce o 1, 21. Qual número vezes 3 dá 21? É o 7. 3 vezes 7, 21. 21 menos 21, nada. Então, 51 é divisível por 3, porque deu 17 e sobrou 0. Não sobrou o resto foi 0. Então, se 51 ele é divisível por 17, significa que o 51 ele é múltiplo de 3, certo? Porque dá 17 e sobra nada. O 100 dividido por 5. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar primeiro 10. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, nada. Sobrou esse zero, vem para cá. Então, 100 dividido por 5 dá 20, certo? Então, o 100 ele é divisível por 5. Então, o 100 ele é múltiplo de 5, porque ele divide e não sobra nada, certo? Então, aqui, se eu fizer aqui, ó, 6 vezes 7 é igual a 42, certo? Se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 17 vai ser igual a 51. E se eu fizer aqui 5 vezes 20, vai ser igual a 100. Então, o 100, o 5 e o 20 são divisores de 100, e o 100 é divisível por 5 e o 20, e o 100 ele é múltiplo do 20 e é múltiplo do 5. Entendeu? Então é isso, pessoal. Até mais.